Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, escreve aos Efésios, há no coração dele esse desejo ardente que aqueles irmãos entendessem, pudessem entender o que Deus aguardava deles, como Deus os considerava, o que Deus estava fazendo na vida deles. A Éfeso e a igreja em Efésios era uma igreja muito querida, era uma igreja muito gostosa, era uma igreja do povo, era uma igreja como eu e você, de pessoas simples, mas que amavam ao Senhor, serviam ao Senhor de coração. Mas quando Paulo escreve a eles, eles ainda estavam em formação, eles estavam construindo aquele ministério que seria um ministério de destaque em toda a Ásia, ministério até em que quando o Senhor Jesus vai até João na sua revelação, ali em Apocalipse, se refere a essa igreja como uma igreja querida, trabalhadora, esforçada. Mas veja como essa igreja foi formada assim, como essa igreja cresceu assim, como essa igreja se desenvolveu dessa maneira. E eu gostaria de convidar você para que em poucos minutos nós pudéssemos observar alguns princípios importantes nessa jornada nova que acontece na igreja de Jardim Iva e na vida do pastor Fernando e sua família. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quando a gente lê um texto tão rico e tão poderoso como esse, é difícil imaginar que em alguns minutos nós vamos conseguir explorá-lo todo e aprender tudo que ele nos apresenta, mas pelo menos vamos ver algumas coisas importantes, essenciais, aquilo que nós podemos chamar de o centro teológico desse texto, ou a preocupação de Deus, através de Paulo, de comunicar alguns princípios importantes para a igreja, mas também para os pastores e líderes, para que cada um de nós possamos entender
o nosso papel, entender aquilo que o Senhor nos coloca. Quando eu pensei nesse texto, quando eu olhei esse texto e comecei a ver que ele trabalha um só corpo, um só espírito, esperança, né, também sendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um texto muito conhecido onde mostra a unidade, a preocupação de nós buscarmos construir essa unidade entre nós. Eu não pude deixar de pensar em um filme, e o filme que veio à minha mente, bom, não sei se vocês já assistiram, Os Três Mosqueteiros. Quem já assistiu Três Mosqueteiros aqui sabe o que eu estou falando. Primeiro, eles não eram três, eram 4 mosqueteiros, né? Mas quando o autor, né, o francês Alexandre Dumas, ele escreveu esse romance, né, escreveu esse romance histórico, porque ele data, né, de um período, né, do século XVII. A ideia dele de explorar essas coisas foi em torno desses personagens e, de repente, quando deu 3, mas eram 4, deixa assim mesmo, e a coisa acabou dando certo. E hoje nós temos um filme, nós temos esse filme histórico, relata um tempo importante na França, né, em que nós vemos esses heróis, esses espadachins que realmente defendiam a coroa, defendiam o rei, protegiam seu país, né, eles representavam aquilo que existia de melhor, de excelência, em termos de salvaguardar o rei e o reinado dele, né? Nós precisamos de alguns mosqueteiros nas igrejas, né? Guardando e protegendo e também lutando com a sua excelência, né? Mas é interessante que quando eu pensei nos Três Mosqueteiros, foi em função da palavra, da chamada que esse romance tem, né? E o tema central deles, em que eles sempre, quando eles se encontram, eles se armam, ou eles trabalham aquilo, que é aquela expressão qual? Um por todos, todos por um, não é verdade? Um por todos, todos por um. E essa é uma frase, uma ideia que vem dentro do contexto dessas histórias, mostrando a importância da unidade, a importância de né? Aqui no caso, um por todos e todos por um, e assim nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos enfrentar, nós vamos lutar e nós vamos superar as dificuldades. E esse tema, essa ideia, essa frase de efeito, né, se tornou tão importante em todo romance e também no filme, e depois, gerações até os dias de hoje, né, a gente tem essa frase, pensa nos mosqueteiros, né, um por todos, todos por um, porque nós imaginamos a importância do time, de estarmos juntos, entendermos a responsabilidade que cada um temos um com os outros e todos com um, para que juntos possamos vencer, superar e vencer. Eu não vejo a igreja de forma diferente, eu não posso imaginar, e isso já está antes dos Três Mosqueteiros, né? Já estava na palavra de Deus, a importância, não só na palavra de Deus, mas no ideal de Deus, na oração de Jesus e no plano do Senhor, que nós fôssemos uma unidade, e sermos diversos como os mosqueteiros eram, mas na sua diversidade, eles lutavam um pelo outro, protegiam o outro, guardavam o outro, e assim eles enfrentavam as dificuldades, e superavam as barreiras e tudo mais. Porque se nos 3 ou 4 mosqueteiros algum falhasse ou negasse, né, o seu pacto ali, sem dúvida eles não alcançariam, dentro do romance, todas as suas vitórias, mesmo sendo um grupo tão pequeno, e fazer tudo o que eles fizeram, né? Quer dizer, a unidade foi essencial, e isso que foi passado, a mensagem que foi dada. Essa frase se tornou tão importante no meio secular, né? Um por todos, todos por um, através dessa ideia, desse filme, que houve um tempo na Suíça, em 1868, em que os Alpes, né, suíços, eles tiveram uma catástrofe muito grande e abalou aquele país, né? Interessante que aquele país adotou esse slogan, adotou essa força de expressão, porque esse desastre que havia acontecido em termos assim naturais ali, havia destruído a Suíça e todos aqueles países, aquelas cidades ao redor, os Alpes, havia sido uma coisa tremenda. E isso foi em 1868, em que eles resolveram adotar a importância da unidade,
na reconstrução, para não só reconstruir as cidades, mas também reconstruir a nação, o sentimento nacional, que hoje, até hoje, apesar de não ser oficial, é um lema da Suíça. E até hoje a Suíça usa esse lema, né? Um por todos e todos por um, relembrando esse período difícil e problemático que eles passaram e superaram. As pessoas também das primeiras guerras, Primeira e Segunda Guerras, e que sofreram todo aquele massacre, toda aquela dificuldade ali na Europa, eles também encontraram na unidade nacional, na unidade de um ajudar o outro, a superação. Quando você olha os filmes e olha esse período, a destruição da Europa, não sobrou nada, era tudo pedaço, tudo caco, cidades destruídas, escolas, hospitais, o que você puder imaginar, famílias. E hoje, quando você visita lá, fala, gente, isso foi sempre lindo, isso sempre foi organizado, isso sempre foi alguma coisa bacana como é, e não é verdade. Porque eles perderam tudo isso, mas unidos, a Europa unida, os países unidos, eles reconstruíram, e hoje estão melhores que nós que não tivemos nenhuma guerra. Nós que não enfrentamos nenhuma situação de catástrofe, como eles vêm sofrendo ou sofreram, e eles conseguiram superar através da unidade, através de ter essa compreensão de que não é só para mim ou só eu, mas é nós. E isso trouxe, né, claro, dentro da política francesa, dentro da ideia de república deles, todo esse conceito de um ajudar o outro e todo mundo se ajudando para a reconstrução. Mas essa não é a ideia da Segunda Guerra ou do período medieval. Isso já estava no coração de Deus, era um princípio que o Senhor já nos deixava como natureza humana, da importância que nós temos um para com o outro. Não só na reconstrução e no cuidado da nossa vida, mas da nossa vida coletiva. Jesus e Deus estava preocupado com a sua igreja, estava preocupado comigo, com você, estava preocupado em que a igreja pudesse ser o local onde as pessoas pudessem encontrar essa unidade, essa hospitalidade, essa forma de receber e ajudar e ser ajudado, e se reconstruindo as pessoas e construindo uma sociedade nova. E nós vemos que isso foi se perdendo. As igrejas hoje têm se voltado mais para si mesmas, não entendendo o seu papel e a sua função e a sua responsabilidade. Os pastores têm se voltado mais para serem notoriedade, personalidade, esquecendo que eles são parte de um processo em que vai trazer essa unidade, vai produzir essa unidade, essa ajuda comum, e nós somos um para com todos e todos para com um, e com isso nós construímos o reino de Deus, porque isso estava no coração do Senhor. E esse texto fala bem isso. Esse texto nos apresenta a importância que agora nós vamos ter que ter com o pastor Fernando, e o pastor Fernando com essa igreja, de entender que nós precisamos um do outro para fazermos aquilo que Deus espera. Primeiro, nos ajudarmos para ajudarmos o próximo, para atingirmos o próximo, abençoar o próximo e trazermos mais o outro para nós. O texto começa assim: Paulo se colocando como prisioneiro, mas trazendo uma ideia de que ele está rogando, ele está, olha, e a palavra rogar aqui tem a ver assim, olha, com tudo que eu possa falar de mais profundo, com tudo que eu possa falar de mais expressivo, eu quero que vocês entendam essa mensagem. Por quê? Paulo havia aprendido isso das Escrituras, havia aprendido isso de Deus, havia aprendido de que Jesus havia orado por isso. Paulo sabia que isso era o ideal de Deus para a vida da igreja, e por isso ele clama, ele busca no fundo, para que as pessoas pudessem entender realmente como isso é vital para a vida. Ele diz assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso é bonito porque ele começa assim, rogando, pedindo, mas para que nós possamos viver de maneira digna da vocação que receberam. Aqui diz que precisamos viver com dignidade, precisamos viver de uma maneira digna, quer dizer, coerente, uma maneira que condiz com o quê? Coerente com o quê? Com a minha vocação. Você sabia que você foi vocacionado por Deus? Deus nos chama,
Deus nos chamou. E nos compete responder esse chamado de Deus, mas é Deus que nos chamou. Deus nos amou primeiro. Deus veio até nós e nos vocacionou. E aqueles que recebem essa vocação do Senhor, esse chamamento do Senhor através de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, devem viver de maneira digna dessa vocação. Quer dizer, não tem uma outra maneira de viver. Não dá para eu fazer um outro cristianismo. Não dá para eu viver do meu jeito, da minha maneira. Não, eu vivo da maneira por quem eu fui vocacionado, por quem eu fui chamado. E nós somos chamados à imagem e semelhança de Jesus, e é isso que esse texto apresenta. E esse chamado e essa vocação se deu, como o texto coloca, pela morte de Jesus, o sacrifício dele, até a morte e também a sua ressurreição, resgatando e nos dando a possibilidade, e se não houver também não há problema nenhum, que todos nós possamos ser vocacionados por Deus, para viver essa maneira digna. E a maneira digna não é a maneira que eu quero, que eu desejo, que eu sinto, que eu espero, mas digna da minha vocação, daquele que me chamou para viver a imagem e semelhança de Cristo. E é isso que esse texto vai apresentando. Mas a primeira coisa que ele me coloca, que é a minha vocação, que é o meu chamado, veja, nós somos chamados para quê? Primeiramente, versículo 2, sejam completamente humildes. Humildes é a primeira característica que Paulo nos apresenta, em que nós devemos buscar, e não é um humilde qualquer, é um humilde completo. A humildade aqui tem a ver com como eu considero o outro, não como eu me considero, porque isso vai trabalhar com complexo. Mas a humildade tem que ver como eu considero o outro. O humilde considera o outro superior, considera o outro para fazer pelo outro, amar o outro, ajudar o outro. Então, o humilde é aquele que sabe a sua condição de servo, sabe a sua condição de servir, de se dar, de entender o seu papel. Não é para ser servido, mas para ser servo. Jesus foi um servo humilde. Sabe por quê? Não é porque ele ficava com a cara fechada, todo mundo xingava ele, batia nele. Tudo isso aconteceu, mas ele foi humilde. Porque sendo Deus, não teve problema nenhum, se tornou como um de nós. Se como um de nós, não tem problema nenhum. Ele foi como escravo, e não como escravo, mas ele deu a vida dele. Humildade tem a ver com o que eu faço para o próximo. Humildade não tem a ver com o meu temperamento, ou com o meu jeito quieto de ser, ou com a minha maneira de falar, não, tem a ver com o que eu faço em relação ao outro, como eu sirvo a outra pessoa. E o que o Senhor espera é que nós sejamos humildes, não só na consideração, porque isso é fácil, eu considero os irmãos maravilhosos, mas o que eu faço na minha consideração, isso é o que Deus está olhando, a minha atitude de humildade. E veja aqui que não é qualquer humildade. Ele diz assim, completamente humilde. Nós somos chamados para ser completamente servos, completamente considerando um ao outro. Se nós não tivermos o princípio de entender que nós estamos aqui para servir um ao outro, nós esquecemos a nossa vocação, esquecemos quem nos convocou, esquecemos do nosso chamado, esquecemos da maneira digna que o Senhor espera que nós venhamos a viver. Bom, mas não só dessa maneira, porque eu posso servir o outro, toma aí, bebe aí, vai, toma um cafezinho, vem cá, vai, eu tenho que te servir mesmo, então vai embora, tal, aquela coisa toda, Mas assim, mais que isso, o meu serviço ele deve ser dócil. Dócil geralmente é gostoso, não é verdade? Aquela coisa doce, gostosa, Muito doce também enjoa, Mas assim, um pouco de doce, por isso que ele não fala completamente dóceis, Ele só fala doce. Mas que nós temos que fazer alguma coisa gostosa. Maneira dócil é você não só fazer, mas fazer de uma maneira agradável, de uma maneira feliz, de uma maneira alegre. Como nós precisamos de servos. Completamente servos, humildes, mas também dóceis, que sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço. E aqui fala assim que isso não vai acontecer na minha vida.
Isso Deus não vai me dar. Deus me dá um espírito dócil, né? Deus me dá um espírito humilde. Senhor me dá. Não, esse é um esforço. Eu tenho que disciplinar a minha vida. Eu tenho que me dispor a isso. Por muitos anos eu orei por muitas coisas na minha vida e nada acontecia. Sabe por quê? Porque Deus não esperava que eu orasse, Ele esperava que eu me esforçasse. Esforçasse a ler a Bíblia, esforçasse a orar, esforçasse a ser humilde, esforçasse a servir os outros, esforçar a amar os outros. Quer dizer, esse é um exercício e uma disciplina que todos nós precisamos cultivar em nós. O esforço é o que o Senhor espera, e com isso vai conservar a nossa união do Espírito, pelo vínculo da paz. Por quê? Versículo 4, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos e sobre todos, por meio de todos e em todos. E ele diz, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quer dizer, todos nós temos isso, não é uma responsabilidade só do pastor, mas de cada um de nós vivermos a vocação, vivemos de maneira digna, vivemos de uma ação de humildade, mas de uma forma dócil e agradável, porque é isso que vai fazer com que o nosso vínculo no Senhor, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, vai se tornar concreto e real, porque o Senhor nos concede graça, Ele nos dá a medida, Ele reparte dele mesmo para nós. Por isso que a gente toma ceia, porque a gente não só lembra a morte de Cristo, mas lembra a nossa responsabilidade com essa morte, de também nos darmos um para com os outros, e na ceia nos tornamos um com Cristo e um com o outro, e por isso nós precisamos estar em plena comunhão com a vocação, com o nosso chamado. O texto tem muitas coisas maravilhosas, mas entre elas, no cumprimento de viver dessa forma digna, Deus coloca uma estratégia para nós. Deus coloca uma maneira de nós alcançarmos e construirmos isso. E isso está a partir do versículo 11, onde ele diz que ele designou alguns, não são todos, alguns, para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, quer dizer, o objetivo, com a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, que o corpo de Cristo seja edificado. Quer dizer, então, nesse trabalho, nesse tipo de vida, na nossa vocação, Deus chama, Deus designa alguns. Não é que sejam melhores ou piores, mas são designados, quer dizer, Deus deu a eles a responsabilidade. Mas cada um de nós foi designado com um propósito, e por isso que nós respeitamos a função pastoral, porque ela não é qualquer função, não é a melhor função, mas é uma função que Cristo deu dentro da sua igreja, para que nós pudéssemos ser pastoreados, guiados. A ideia de pastor é aquele que guia, aquele que orienta, não é aquele que faz tudo na igreja, mas é aquele que cuida para que a igreja seja edificada, para que ela possa fazer e responder à sua vocação de servir, de viver com dignidade, de ser humilde. E o pastor é a figura que Deus coloca para nos dar a visão, para nos dar a missão, nos dar os valores que nós iremos construir, para que isso se torne realidade. Por isso que ele diz no texto que nós precisamos de tudo isso, porque nos dias de hoje, veja, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Deus não quer mais que nós tenhamos um espírito infantil, um espírito de criança. Recentemente, eu não sei se foi na televisão ou na internet, né? A gente agora não sabe mais que você está assistindo televisão, internet, aquela coisa toda, mas eu vi uma propaganda da mãe que estava num carrinho com o filhinho, né? E tinha outras pessoas fazendo compra no mercado, e de repente o filhinho vai lá pegar um negócio e a mãe fala não, né? Aí o menininho começa, já viu, né? 5 anos, 6 anos, virou monstro. Eu quero, e começa a espernear e gritar com a mãe, e todo mundo lá no mercado olhando e vendo aquilo lá. De repente a mãe não teve dúvida,
fez a mesma atitude do filho, se jogou no chão, esperneou, gritou, ficou aquela coisa, e aí o pessoal ficou mais preocupado, e aí a criança acalmou, foi embora com a mãe, sabe? Às vezes na igreja do Senhor Jesus nós temos muitas crianças, e parece que o pastor tem que ser a mãe, né? Empurrando o carrinho e falando, não, vai, pode, não pode, né? Aí as crianças esperneiam, choram, gritam, né? Às vezes o pastor precisa fazer isso também, viu, Fernando? Chorar, gritar, espernear, para a criança ver como é, né, esse sentimento. Claro, tudo isso que Deus nos coloca, Ele quer que nós não sejamos como crianças nesse perfil, infantis. Infantis. Adultos infantis, não tem coisa mais feia no mundo do que você ver um adulto, uma pessoa que supostamente está vivendo um momento gostoso da sua vida, de idade, de tempo, e tem comportamento de criança, sabe? Aquele adulto que faz biquinho, se o pastor não concorda, se as pessoas não concordam com a ideia dele, fica emburrado, não vai mais ajudar, sabe? É aquela criança de supermercado. Tudo isso é para nos levar à maturidade. Todos nós, às vezes, temos algumas coisas infantis em nós, que são cultivadas ou acalentadas por uma série de razões. Mas o Senhor é aquele que transforma, aquele que faz milagres, aquele que muda o nosso caráter e nos faz pessoas adultas. O texto diz que nós precisamos não só crescermos e deixarmos de ser infantis, mas existe um outro perigo que eles nos ajudam. Veja, o propósito, versículo 14, é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por ventos de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então nós temos não só a nossa ingerência pessoal, a nossa infantilidade pessoal, como somos agredidos por outras teologias, por outras ideias, por outros que se dizem pastor, mas que realmente não cuida de você, que não é o seu pastor. Ter um pastor, ter uma liderança, como esse texto nos apresenta, não só nos protege, nos faz crescer, mas também nos protege daqueles que vêm com aquelas ideias vazias e sem nexos, nos fazendo confusos, porque usam a Bíblia, mas interpretam de uma forma totalmente errônea. Você precisa confiar no seu pastor e saber que ele responde diante do tribunal do Senhor diariamente em oração, jejum e temor ao Senhor.